Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse aqui é o Saia da Média. O Saia da Média, eu criei ele com a intenção de te levar para se revoltar com mediocridade na vida e prosperar em todas as áreas da sua vida. Na sua vida financeira, na sua vida pessoal. Prosperidade é algo muito mais complexo. Para quem não me conhece, meu nome é João Júnior. Eu costumo dizer que eu sou improvável que deu certo. Eu sei que várias pessoas que estão aí, talvez em algum momento da vida foi considerado um improvável, alguém que não daria certo, alguém que não iria prosperar, alguém que não ia vencer na vida. E isso é o que eles achavam, porque você vai prosperar, você vai vencer e vai alcançar todos os seus desejos, os seus sonhos. O tema da live de hoje é como aprender a dizer não e ter tempo para fazer o que você realmente quer. O que você realmente quer fazer, que você vive falando, eu não tenho tempo, eu não posso, eu não consigo, não dá para mim. Então você tem que começar a pensar sobre essa situação. Eu conheço pessoas que falaram para mim assim, cara, depois que eu tive o contato com um treinamento com você, eu tinha uma dificuldade tremenda de dizer não, e isso foi mudando aos poucos. Eu não consegui, ele falou, eu não consegui num primeiro momento falar não, mas eu saí de lá com a certeza que eu tinha que falar não. E quando ele começou a falar não, o resultado dele mudou. Por quê? Porque ele não tinha tempo, vivia corrido, sobrecarregado e não conseguia ter resultado. Então, o que é falar não? Quando você não sabe falar não, você está numa prisão, você está preso, você está numa escravidão. Porque você está falando algo só para agradar o outro, só para se sentir melhor, se sobrecarregando porque você tem uma necessidade de aceitação maior do que você deveria, como muitas pessoas, como eu já tive. Você ouviu tanto, você não sabe nada, você é burro, você não entende isso, você tem que aceitar isso. Então nós somos doutrinados a aceitar um monte de coisa que não é verdade. O que você tem que entender? Que essa chave dessa liberdade do dizer não está na sua mão, está no seu controle. Só que quando você não tem noção clara de quem você é, você acaba aceitando as coisas. Você acaba aceitando as pessoas olharem para você e falar, faz isso para mim, e você por algum motivo você fala, eu preciso realmente fazer, eu não consigo falar não para essa pessoa. E aí, o que acontece? Explicar como que você vai entender se você está falando não no momento certo, se você realmente é o momento de falar não. Muita gente fala assim, mas eu vou falar não para minha mãe, eu vou falar não para minha esposa, eu vou falar não para o meu patrão, eu vou falar não para um amigo. Olha, você sempre que tiver o sentimento, num primeiro momento, de falar não, aquilo que está no seu coração, é o que você tem que seguir. Por quê? Porque se você falar sim quando você quer dizer não, você está sendo escravo. Você está aceitando algo que não é para você aceitar. E isso te toma tempo, te toma energia. Mas eu sei que muitas pessoas precisam de mim, dependem de mim. É o que você acha. Quando você está sempre entregando tudo pronto para alguém, você está tirando a oportunidade dessa pessoa de crescer, de evoluir, de ir para o próximo nível, porque você entrega mastigado. O João Lucas, por exemplo, tem 6 anos, eu falo, filho, as crianças chamam ele para brincar de algo, ele fala, não, eu não vou. Por quê? Porque ele vai brincar daquilo que ele quer brincar, e eu não vou lá e falar, vai lá menino, você tem que brincar, você tem que aceitar seus amigos desse jeito, você tem que fazer isso. Não, filho, você vive em sociedade, você não precisa aceitar tudo, mas você tem que saber o momento de dizer sim. Esse momento de dizer sim é quando você está bem com você mesmo. Eu, em vários momentos da minha vida, eu disse sim, eu disse não, e aí eu falava assim, cara, mas está certo, eu estou ajudando essa pessoa se eu dizer não. Hoje, eu passando por uma situação, hoje eu fiquei assim, falei, eu ajudo essa pessoa ou não ajudo financeiramente? Aí quando eu pensei, se eu ajudar essa pessoa financeiramente, eu vou estar ensinando alguma coisa para ela? E aí veio para mim assim no meu coração na hora, não, você não vai estar ensinando, porque a pessoa tem uma vida desregrada, a pessoa gasta dinheiro com o que não precisa, ela tem um monte de desculpa, de historinha para falar que não tem dinheiro, mas na realidade ela não tem controle sobre o que ganha, é totalmente diferente.
Então, se você sabe quem você é, se você começa a se desenvolver, começa a entender verdadeiramente quem você vai dizer não com muito mais facilidade. Aí você fala assim, poxa, mas é simples, né, para quem já passou por isso. Não é simples, mas não é fácil. Porque muitas vezes a pessoa que você está com dificuldade de dizer não é muito próxima de você. A pessoa que está com dificuldade de dizer não já sabe que você tem dificuldade de dizer não. E sempre tem. Quem aí não conhece alguém que é aquela pessoa que sabe que você tem dificuldade e ela acaba sendo uma pessoa mais folgada. Ela fala, eu vou pedir para o fulano faz. Eu vou pedir para ele porque ele faz. Aí você está com os seus afazeres do dia a dia, você tem um monte de coisa, você tem empresa, você tem trabalho, você tem filhos, você tem a sua vida acontecendo e de repente você fala assim, eu vou fazer mais isso. Aí você se sobrecarrega, você começa a pegar a coisa da Maria que vem te pedir, a coisa do João, a coisa da Beatriz, a coisa de todos que vão chegando para você e te pedindo, você acaba se sobrecarregando, carregando uma carga que não é sua, se sentindo cansado e simplesmente porque você não tem a habilidade de dizer não. Eu costumo dizer o seguinte, toda vez que você disser sim, quando você quer dizer não, você está mentindo para você mesmo e para a pessoa que está te pedindo. E a intenção de quem tem a dificuldade de dizer não, consciente ou inconscientemente, é a aceitação. E aí você fala, nossa, mas o que tem a ver a aceitação com relação a dizer não? Tem tudo a ver. Porque quando você sabe quem você é, quando você sabe do que você é capaz, você simplesmente fala, não é minha prioridade. Steve Jobs tem uma frase que ele fala de foco, de você ter foco naquilo que você quer. O que você quer para a sua vida? O que você quer para a sua família? Então, quando você sabe o que você quer, você simplesmente olha para quando alguém te pede alguma coisa e você fala, peraí, se eu fizer isso para essa pessoa, eu estou dizendo sim para ela, mesmo quando eu não quero, mas eu estou dizendo não para minha família, eu estou dizendo não para as pessoas que eu amo, eu estou dizendo não para o meu negócio, não para a minha empresa. Por quê? Porque você está estabelecendo prioridades, você sempre está estabelecendo prioridades, sempre. O seu cérebro sempre vai estar fazendo escolha. Na alimentação é assim, eu vou comer isso que é saudável, eu vou comer isso que é saboroso. Na maior parte das vezes a pessoa vai pelo que é mais fácil, sempre buscando um prazer imediato. Então você precisa olhar para a sua vida e falar assim, cara, aonde eu preciso, a pergunta que você tem que se fazer, aonde eu preciso dizer mais nãos do que sim? Para quem eu preciso dizer mais não do que sim? Quem que está vindo aqui só para sugar a minha energia, para tomar o meu tempo, de maneira a atrapalhar os meus objetivos, a atrapalhar o meu futuro? Então, quando você começa a fazer esses questionamentos, você começa a estabelecer prioridade. Eu vejo um monte de gente falar assim, o que é mais importante na sua vida? Aí a pessoa fala, é Deus. Aí eu falo, quantas vezes você para falar com Deus durante o dia? Não, tem muito tempo que eu não faço nem isso, nem aquilo. Eu falo, mas como assim? É o mais importante para você? E o que vem depois? Vem a minha família. Qual foi a última vez que você falou, olhando nos olhos do seu filho, da sua esposa, que você ama eles? Então, quando você fica sobrecarregado, você entra no automático, você acaba perdendo a oportunidade de curtir esses pequenos momentos. Foi incrível, agorinha, meu filho chegou, eles estavam fazendo caminhada à tarde, e aí eles pararam, foram tomar o açaí, e aí ele voltou, e entrou aqui no escritório, eu estava aqui, estava trabalhando, estava organizando as coisas para a live, e aí ele falou assim, ele entrou e eu falei, filho, eu olhei nos olhos dele e falei assim, o que você vê nos olhos do papai? Ele falou assim, eu vejo seus olhos. Eu falei, que massa, filho, você vê os olhos do papai? Mas o que você sente quando você vê os olhos do papai? Ele falou assim, eu sinto amor, gratidão. Meu filho tem 6 anos. Quanto que é gratificante para um pai, quem é mãe sabe o que eu estou falando. O quanto que é gratificante você poder ouvir isso numa criança de 6 anos. Mas é o que eu falo, a vida é plantação e colheita.
Se você quer colher algo diferente na sua vida, você tem que estabelecer suas prioridades. Eu vejo pessoas falando que a saúde é importante, mas não cuida da saúde, não cuida da alimentação. Eu vejo pessoas querendo ir para um próximo nível, querendo evoluir, querendo sair da média, que é o nosso movimento, que as pessoas que estão chegando, estão vindo para esse movimento, são pessoas que querem mais da vida. E querem mais da sua vida profissional, da sua vida pessoal. Não é querer mais da vida única e exclusivamente pensando na prosperidade financeira, mas sim, como que você vai conseguir dar o que você quer para sua família se você não tiver realmente com um propósito bem claro e bem definido? Como que você vai conseguir dar algo para sua família, para os seus filhos, se a pessoa chega em você e fala assim, olha, fulano, faz isso para mim, e você larga o que você está fazendo para ir fazer algo para uma pessoa que não, naquele momento não seria a sua prioridade, mas como você não estabelece com clareza quais são as suas prioridades, você acaba aceitando tudo que vai caindo em cima de você. Eu conversando com a Tati, com a minha irmã, quem conhece aqui sabe, ela falou assim, cara, como é libertador dizer não. Em homenagem a ela eu falei, cara, o que eu posso passar para as pessoas, o que fez sentido para mim ter essa clareza de dizer não, saber fazer as escolhas, o que eu posso deixar de mensagem para as pessoas que me acompanham, que estão fazendo parte desse movimento do Saia da Média, para que ela realmente tenha uma atitude prática para tomar. O que ela vai ganhar quando ela sair realmente aprendendo a dizer não? Ela vai ganhar a chave da liberdade e ela vai ganhar realmente, ela vai se sentir livre da escravidão que é você ficar na dependência de ser aceito pelo outro. E eu entendo que muita gente aqui tem e teve um monte de traumas, um monte de dificuldade na infância, coisas que realmente te levam a fazer esse tipo de decisão, a tomar esse tipo de decisão, mas você não vai conseguir prosperar se você ficar sendo refém da sua condição, do que você está vivendo hoje. Você tem que tomar uma decisão consciente de que não é isso que você quer para a sua vida e de que você vai prosperar e de que você vai dizer não. A Tati está colocando aí, é liberdade, é vida. E eu sei que tem muita gente que nem sabe que tem essa dificuldade tão clara de dizer não. Por quê? Porque o nível de consciência, quando você está muito no automático, ele é muito pequeno. Algumas pessoas têm clareza, já sabem que tem dificuldade de dizer não. Outras pessoas nem percebem. Então, se você já sabe, você já tem a consciência, você já tá na frente de algumas. Se você já sabe, você tem que primeiro aceitar. Olha que louco. Você tem que aceitar que você tem dificuldade de dizer não. Primeiro passo é você ter consciência. Então você teve consciência. O segundo passo é decidir conscientemente que isso não é para a sua vida, que você merece muito mais do que isso. E o terceiro passo? O terceiro passo é olhar agora o que é mais importante para você. Quem é mais importante para a sua vida? Quem são as pessoas que são importantes para você de verdade? E pensar, a pergunta que você vai ter que fazer para ficar clara é, olha, você vai se perguntar, se eu disser sim para essa pessoa que vem me explorando, que esse folgado, essa folgada, essa que só fica falando para mim que me ajuda, faz só isso aqui para mim, faz só hoje, me ajuda com isso. Então você tem que saber quem que é essa pessoa e falar assim, olha, você tem que aprender a cuidar de você. E se for uma pessoa muito próxima, tem jeito de fazer isso com amor. Olha que louco, tem como você falar não com amor. Tem como você falar não e se sentir em paz com isso. Porque a pessoa que tem dificuldade, aí a Thames colocou aí que eu tenho muita dificuldade de dizer não. Por que você tem dificuldade de dizer não? Porque você tem uma necessidade que as pessoas te aceitem. Porque você não gosta de conflito, porque você quer agradar. E você começa a misturar algumas pessoas a personalidade com aquilo que você foi doutrinado a fazer. É tão incrível que quando eu era criança, um negócio ficou muito marcado para mim, e fica a dica para vocês que são pais, ficou muito marcado na minha infância. É que minha mãe, a gente assim,
a galera que acompanha aí já há um tempo, que me conhece, sabe, o negócio era tenso lá. E aí quando a gente ia para a festa de aniversário, a minha mãe e pai, a maior parte das vezes que eles ficam com raiva do filho, não é por causa da atitude do filho, é por causa da vergonha que eles ficam pela atitude dos filhos, é pelo julgamento das pessoas, porque como os filhos deles estão se comportando. E aí minha mãe falava assim para mim e para minha irmã: olha, vocês estão indo no aniversário lá do coleguinha, mas quando chegar lá vocês não pedem nada, e não pega não, tá? E se for te oferecer, pensa com cuidado, não vai ficar aceitando também toda hora não. Gente, dá para imaginar, quem entende de drive mental, quando o pai e a mãe, mesmo com o coração puro, mesmo querendo educar, faz isso, você está falando para o seu filho assim, ó, você não merece as coisas, você não pode aceitar a ajuda das pessoas, você não pode pegar nada que eu digo numa festa, pessoal. Então, se você é pai, tenha convicção de que tudo que você fala para o seu filho, você está instalando um drive mental nele. Tudo que você repete muitas vezes, o seu filho vai acreditar como uma verdade, principalmente se o seu filho tiver menos de 12 anos. Até os 5 anos, eles são uma esponjinha que absorve tudo, o cérebro da criança absorve tudo. Então, se você ouviu muito isso lá na frente, que você é burro, que você não presta, que você não sabe nada, que você não sai do lugar, que você é devagar, se você ouviu isso das pessoas que têm uma autoridade sobre você, pessoas que te criaram, pai, mãe, professores, se você ouviu isso, você instalou um drive mental, foi instalado em você vários drives, e esses drives falam para você o seguinte: você tem que aceitar, você tem dificuldade de dizer não para a pessoa. Por quê? Porque você precisa aceitar isso, porque você está instalado no seu subconsciente, não é consciente, porque conscientemente a pessoa que tem dificuldade de dizer não, tudo que ela mais quer é falar, cara, não vou fazer e pronto. E para você fazer isso, à medida que você se desenvolve e que você decide intencionalmente a dizer não, você começa a ter mais clareza de quem você é, você começa a entender que você merece mais da vida. E se você merece mais, para que você vai ficar aceitando as pessoas te explorarem literalmente? E é incrível como a pessoa sabe que você tem dificuldade de dizer não. As pessoas próximas a você, deixa eu te falar, você que tem dificuldade de dizer não, as pessoas próximas a você já sabem disso. E elas vão realmente explorar essa fraqueza sua. É uma fraqueza que você tem que eliminar, que você tem que realmente expulsar isso da sua vida. Como que você faz para expulsar isso? Como que você faz para superar esse obstáculo? Vou falar para você como que eu fiz. Lógico que eu fiz muita coisa, mas assim, basicamente, faz uma lista do que é prioridade para você. Quem é a prioridade para você? Quem são as suas prioridades? Quem são as pessoas que você ama, que precisam de você? Faz essa relação. Ah, tá bom. Seu filho, seu esposo, sua filha, seus pais, quem são as suas prioridades? O seu trabalho, o seu negócio, a sua empresa. Você tem que ter claro o que é a prioridade para você. Não é para mim, não é para outra pessoa. O que é a sua prioridade? E aí você vai escrever essa prioridade. Minha prioridade é tal, tal, tal. E aí você vai escrever família, etc. Todos esses dados que eu dei. Você vai colocar no seu coração o que é a sua prioridade. E aí você vai pegar e vai falar assim, ó. Você vai falar assim, quando alguém te pedir alguma coisa, você vai perguntar assim: se eu disser sim para essa pessoa, eu estou dizendo sim para minha família? Se eu disser sim para essa folgada, para essa pessoa que fica aí simplesmente aproveitando da minha dificuldade, da minha fraqueza de dizer não, se eu disser sim para ela, eu vou estar dizendo sim para o meu objetivo? Ou não? Porque se você disser sim para essa pessoa e esse sim está indo contra o seu objetivo principal, aí sim é o momento de você dizer não. Você tem que ter clareza disso. Se você não tiver clareza, o que vai acontecer é que a pessoa vai continuar fazendo, a pessoa vai continuar te explorando, a pessoa vai continuar abusando da sua boa vontade e você vai falar assim: cara, não, mas eu gosto dela. Nossa, mas como é que eu vou fazer? Eu gosto tanto da fulana.
Nossa, mas se for a mãe, nossa, é minha mãe me explora demais, minha mãe pede demais as coisas para mim o tempo todo. Como é que eu vou falar não para minha mãe? Como é que eu vou falar não para meu pai? Eles me deram a vida. Como é que eu vou dizer não para eles? Gente, de verdade, do fundo do meu coração, se você não aprender a dizer não, a dificuldade sua para prosperar, para sair da média, ela vai ser cada vez maior. Você vai entrando num emaranhado, numa bola de neve da necessidade de aprovação dos outros. E isso te traz uma dificuldade de começar um negócio novo. Parece sutil, mas não é. Você vai ter dificuldade para tudo que você for fazer, porque sempre que você for fazer algo, você vai falar assim: será? Será que é o momento de eu dizer não para essa pessoa? E eu entendo se você tiver dúvida, se você tiver dificuldade, tudo isso eu entendo. Eu entendo de verdade. Eu me coloco no seu lugar no seguinte ponto: se você não sabe aonde você quer chegar, qualquer lugar serve. E qualquer lugar significa ter 1, 2, 3, 10 pessoas te sobrecarregando, pedindo coisas que não era para você estar fazendo. E aí você começa a fazer essas coisas para essa pessoa, a outra descobre que você tem dificuldade de dizer não, começa a te pedir, e tudo isso de uma maneira sutil e inconsciente. Por quê? Porque você não está presente para o que está acontecendo. E se você está presente, aí o seu drive mental, que você, quando você fala, como a Tamires falou aí, eu tenho dificuldade de dizer não pra caramba. Então o seu drive mental, que foi instalado lá atrás, ele faz o seguinte: ele faz com que você realmente não consiga dizer não. E como que você muda isso? Você muda isso colocando as suas prioridades muito claras. As pessoas nem escrevem as prioridades dela, os projetos dela. Então, não adianta nada. Se você está aqui nessa live e você vai sair daqui sem nenhuma anotação, se você não anotar nada e amanhã não fazer nada, você está perdendo seu tempo, de verdade. Eu acho massa vocês estarem aqui, mas eu quero que realmente você tenha, mesmo que seja uma pequena transformação a cada dia. E essa pequena transformação não vem sem ação. Observe que na palavra transformação tem ação no final. Se você quer transformar a sua vida, você precisa ter ação, você precisa ter atitude. E como é que você vai ter atitude se você nem sabe qual é o seu objetivo? Aonde você quer chegar? Então tem alguém falando para você, você está lá num projeto concentrado, evoluindo, fala, cara, esse projeto está massa, eu estou focado aqui. Aí chega alguém e te para. Hoje mesmo eu estava conversando com um amigo no WhatsApp, que era, cara, um amigo meu de infância, um cara que eu amo de paixão. Ontem ele estava na live, estava no IG da empresa dele, eu não sabia se era ele. E aí eu estava conversando com ele, eu falei, cara, eu fiz, assim, a gente tinha marcado, tem um tempo que a gente não se vê pessoalmente. Eu falei, cara, é o seguinte, ele falou assim, ele me chama de Juninho, né, porque amigo de infância sempre chama pelo nome. Ele falou assim, Juninho, cara, vamos marcar para a gente encontrar e tal. E sempre que a gente marca, fala de negócio, fala da vida, fala de evoluir, de prosperar. Ele é um cara muito aguerrido. E aí eu falei assim, cara, eu estou num processo aqui, eu não tenho condição essa semana, mas na semana que vem vamos ver se dá para a gente organizar. E não deu para organizar. Ou seja, eu querendo estar com ele querendo estar comigo, mas eu tinha outras prioridades naquele momento. E o cara que tem essa visão, uma pessoa que é próspera, que tem uma mentalidade próspera, ele não acha ruim de você falar não para ele. Por quê? Porque ele sabe que ele tem as prioridades dele e que você tem as suas. Você precisa estabelecer suas prioridades e realmente falar assim, olha, eu não abro mão dessas prioridades minhas aqui. Você tem que começar o seu dia de amanhã com uma clareza de tipo, cara, realmente eu ouvi esse João Júnior estava falando essas coisas aí e alguma coisa fez sentido, e eu acho que é interessante, o que não fizer sentido para você, você pelo menos refletir sobre, sabe? Porque a tendência de quando você tem uma fraqueza e alguém cutuca nessa fraqueza sua, a tendência sua é você se proteger, é você falar assim, quem é esse cara para falar que eu não sei dizer não? Você vai fazer isso instintivamente. E aí, eu vou te falar quem que é esse cara. É o cara que precisava da aceitação dos outros. Era o cara que achava que precisava ser mais amado. É o cara que achava que tinha que agradar os outros. É o cara que achava que não merecia as coisas. Esse é o cara que está te falando isso.
E eu sei que tem uma galera aí que tem essa dificuldade. E esse é só um dos pontos para você sair da média, da mediocridade e alcançar a vida que você merece, não ficar vivendo a vida que as pessoas querem colocar para você, te explorando, utilizando da sua boa fé, porque quem tem dificuldade de dizer não tem um drive mental errado que foi instalado, e aí provavelmente outro cuidado que você tem que ter para não instalar, não passar isso adiante para os seus filhos. Aí você tem esse drive mental errado instalado, como eu tive. Só que olha o que é massa, você tem a chance de reprogramar a sua mente, você tem a chance de começar de forma diferente amanhã. O seu drive vai estar aí muito forte. Se alguém te pediu, você está acostumado, não quer dizer que amanhã você já vai conseguir dizer não. Mas se você estiver anotando o que eu estou te falando, se você estabelecer as suas prioridades, o que é prioridade para você, quem são as pessoas que é prioridade para você, as pessoas que dependem de você. Muitos querem dar uma vida melhor para a família. Pô, você quer dar uma vida melhor para a família e está com dificuldade de dizer não até hoje. Aí às vezes você investe 1, 2, 3 horas do seu dia sobrecarregado com uma coisa que não é para você fazer. Em vez de você estar olhando para o que é o seu foco, aonde é o alvo que você quer alcançar. Qual é o alvo que você quer alcançar? Você tem que ter clareza. E muitas vezes é desafiador você definir qual é o alvo. Só que você tem que começar com pequenos alvos. Você tem que ter um alvo maior, você tem que sonhar grande sim. Inclusive tem um livro aqui que é Sonho Grande, que é um dos maiores empresários do Brasil, né? O Sonho Grande na realidade é do Jorge Paulo Lemann e Beto Sicupira, e o outro é o Marcel Telles, são sócios. Então é os caras que compraram a Budweiser lá nos Estados Unidos. Quando chegou lá, o cara falou assim, cara, quem que são esses brasileiros que estão querendo comprar uma cervejaria americana, tradicional? Os caras falaram assim, não tem como, é loucura. Por quê? Porque brasileiro lá é tido como o quê? Nos Estados Unidos. Então, para muitos, era surreal. E eles foram lá, fizeram a negociação, compraram e se tornaram a maior cervejaria do mundo. Então, por quê? O nome do livro, Sonho Grande. Você precisa sonhar grande. Eu vou te falar um negócio. Não saber dizer não atrapalha na criação dos seus filhos, para quem é pai e mãe. Não saber dizer não, você falar sim para o seu filho o tempo todo, você vai criar um bosta mesmo, de verdade. Você vai criar um menininho Nutella, que ele vai, a primeira frustração que ele tiver, a primeira namoradinha que ele tiver e largar, ele vai sofrer tanto que é um risco tremendo. Por quê? Porque está acostumado com sim o tempo todo, tudo, faz tudo o que quer. Eu tenho que fazer tudo para os meus filhos, porque eu não tive, eu vou dar o que eu não tive. Eu sei, eu entendo. Eu pensava assim também. Só que se você não, você estraga essa nova geração quando você fala sim demais. Eu lembro que eu falava assim para minha sogra, eu falava assim, olha, você me ajuda muito mais quando você fala não. E olha que para a avó, eu entendo que para a avó não é fácil. Você me ajuda muito mais com não do que com sim. Então, no seu trabalho, se você não sabe dizer não, você não sabe dizer não para o seu celular, para quem está trabalhando, ficar no Instagram, na hora que você está lá no seu trabalho, devia estar produzindo. Você não sabe dizer não, você vai estar com problema, você não vai evoluir, você não vai bater suas metas, você não vai ganhar mais dinheiro, você não vai prosperar. Então, se você tiver essa consciência, você vai focar no que você tem que focar, vai dizer não para quem você tem que dizer. E nós falamos até agora só de dizer não para as pessoas. Agora, quais são as coisas que você tem que dizer não? Quais são as coisas que estão atrapalhando a sua vida que você tem que dizer não? É televisão? É Netflix? Eu ia falar uma coisa que não vou falar não. Você tem que dizer não para o sedentarismo? Inclusive vai ser o tema da nossa live amanhã, vai ser sobre saúde, sobre como que você pode... Eu não vou dar spoiler também não, acompanha nos stories, eu vou falar para vocês mais depois sobre isso. Mas assim... É fundamental você entender que existe um processo para você prosperar na sua vida. E se você quer prosperar e você não cuida de você e você não aprende o básico, os princípios básicos, você não vai sair do lugar. E se você sair um pouquinho, você vai gastar uma energia tão forte, tão desnecessária, que você poderia encurtar simplesmente pegando uma decisão clara dessa live e falar assim, olha, eu vou realmente colocar isso aqui em prática. E depois você vem aqui e me fala,
vem aqui no feed e coloca no comentário lá depois, de verdade, se você aplicou o que eu falei aqui, eu quero saber de você. Ou me manda um direct, eu quero saber, eu vou ler o seu direct. Eu quero saber se você realmente aplicou e se está tendo efeito. E qual a dificuldade que você ainda continua encontrando. Porque se você aplicar essa lei das prioridades, estabelecer quais são as suas principais prioridades, você vai ter um outro nível de assertividade. Você vai ter um outro nível de resultado. Por quê? Porque você vai ter mais tempo. É incrível, a maioria das pessoas fala que não tem tempo. Não, eu não tenho tempo para estudar não. Aí é que você deveria estudar. Eu não tenho tempo não para aprender sobre prosperidade. Aí é que você deveria aprender. Eu não tenho tempo para fazer atividade física. Normalmente quem não tem tempo para fazer atividade física é sedentário. Poderia estar num outro nível de energia, mas não está. Então, você precisa ter clareza disso. Você precisa, para ir para o próximo nível, independente de onde você esteja, você tem que entender quais são os drives mentais que estão instalados em você. Eu vou meio que fazendo uma retrospectiva aqui disso. Por quê? A pergunta tem que ser assim: por que eu tenho tanta dificuldade de dizer não? Por que eu carrego tantas pessoas nas costas? Por que eu aceito tudo que vem de todo mundo? E olha que eu nem gosto da palavra todo mundo, mas por que você aceita? Se você foi colocado aqui para ter uma vida e uma vida em abundância, para que você vai aceitar menos do que isso? Para que você vai aceitar viver sem cuidar da sua saúde? Para que você vai aceitar um bando de gente folgado que toda hora está te pedindo uma coisa, sabendo que a sua família precisa de você? Para que você vai aceitar isso? Você não precisa. Só que se você não disser: chega, eu não vou mais aceitar isso na minha vida, eu não vou mais aceitar menos do que eu fui colocado aqui para ser, eu só tenho uma vida, eu não tenho duas, eu não sou gato, eu não tenho 7 vidas, que é essa história de gato, essa crença furada aí. Eu nunca vi gato de 7 vidas sair de bar do Scania, mas diz que tem 7 vidas. Então assim, se você só tem uma vida, para de aceitar e para de querer a aprovação dos outros. Para de querer que as pessoas achem você uma pessoinha legal e educada. É massa ser educado. Agora, dizer não tem nada a ver com ser mal educado. Dizer não tem a ver com o segundo mandamento bíblico: amar o próximo como a ti mesmo. Se você não sabe, tem dificuldade de dizer não, você não está se amando da maneira que deveria. Porque a palavra fala assim: amai ao próximo como a ti mesmo. Se você, a ti mesmo quer dizer o que para você? A ti mesmo. Ou seja, você tem que se amar primeiro para amar o outro. Só que se você não sabe dizer não, você está amando mais o outro ou mais você? Se você tem dificuldade de dizer não. Então você começa a ficar sobrecarregado com um monte de coisa desnecessária. Por quê? Porque você não está se amando. Porque você não está buscando um nível você está buscando uma aceitação que você não precisa dela. Ela só está na sua cabeça, só está na sua mente, nos seus drives mentais. Você está buscando algo que de verdade, de fato, na sua mente precisa. Eu preciso ser assim, eu preciso tratar as coisas assim. Mas de fato, de verdade mesmo, você não precisa da aprovação de ninguém. Não aprovação de ninguém para quem está ouvindo e fala assim: poxa, mas e os meus pais? Seus pais precisam ser honrados. Você tem que honrar os seus pais. Honrar. Agora, muita gente sofre porque busca o quê? A aceitação dos pais. Busca ser aceito, busca ser amado, se sente menos amado do que o irmão, sente que o pai gosta mais de um do que do outro, e tudo isso vai gerando um monte de lixo tóxico dentro de você, e você nem percebe. Agora, se você realmente quiser entender mais sobre o dizer não, você precisa olhar para dentro de você, para a sua origem, da onde você veio, por que você está realmente passando por isso, por que você está aceitando essas coisas. Então o que eu quero dizer para você,
que está aqui até agora é que não saia dessa live, não saia do saia da média, ficando na média. A média vai fechar essa live. É por isso que eu chamei esse evento, eu falei que é um aquecimento para o desafio saia da média. Vai ter um desafio que vai começar na semana que vem. E esse desafio realmente vão ter coisas para você fazer na sua vida que você vai começar, vai sair da onde você está, vai sair da média e vai prosperar na sua vida financeira, na sua vida pessoal. Às vezes o assunto de dizer não para algumas pessoas, fala, mas eu não tenho dificuldade de dizer não. Busca de verdade, se você tem, se você não tem, busca se conhecer melhor, porque isso é uma pecinha do quebra-cabeça que lá na frente, quando você quiser montar o seu negócio, quando você quiser investir no negócio seu, quando você quiser melhorar a sua performance onde você trabalha, lá na frente isso vai fazer sentido. É tão louco isso que eu estimulo os meus colaboradores a dizer não. Eu estimulo eles a dizer não para mim e me trazer um argumento convincente por que está dizendo não. Por quê? Porque não tem que aceitar, porque eu sou o CEO da empresa, o presidente da empresa, não tem que aceitar ir lá e falar assim, eu tenho que fazer porque falou que eu falei que tem que fazer. Eu falo e eu fico feliz quando alguém contra-argumenta e fala, olha, eu acredito que dessa forma, assim, assim, assado, por isso e por isso. Aí eu falei, cara, que massa, que legal, faz do seu jeito, porque lá na empresa é outra coisa que prevalece, não é a ideia de quem tem o melhor cargo, não é a ideia de quem é o gestor da empresa, é a melhor ideia. Essa é a cultura implementada dentro da empresa. Então você precisa também ver na sua vida qual que é o que você precisa implementar para você prosperar, para você ir para o próximo nível. Você precisa entender isso. E quando você entende esse nível quando você vai chegando nesse nível de consciência e de maturidade, você vai falando assim, poxa, agora eu estou começando a entender, agora faz mais sentido para mim. E aí você começa a colocar em prática e fala, caraca, quando você começa a ver o resultado, você fala assim, agora eu entendo. Como foi o depoimento que eu recebi de um amigo, eu falei, cara, o que ficou para você do treinamento que você fez comigo? Ele falou assim, olha, cara, finalmente eu aprendi a dizer não. Eu aprendi a dizer não. Isso para mim foi assim, muito massa. Ele falou assim, cara, era o que eu mais precisava. Às vezes o que você mais precisa não é isso, não é dizer não. Às vezes o que você mais precisa foi o que nós já falamos no episódio de ontem, que é, cara, às vezes você precisa enfrentar o medo do novo. Às vezes você precisa encarar novos desafios. Agora, quando você tem uma dificuldade dessa e você simplesmente vira e fala assim, agora eu realmente sei quem eu sou, eu me aceito do jeito que eu sou. E eu estou falando para você que às vezes já errou, já fez muita cagada e acha que tem que ficar aceitando porque você cometeu um erro na sua vida, você ficar carregando uma cruz desnecessária. Porque se você não entender que os seus erros são uma oportunidade para você prosperar, é uma semente para você pegar, plantar, regar e prosperar. A pessoa que tem sucesso financeiro, sucesso profissional, não é a pessoa que simplesmente nunca errou, é a pessoa que errou mais vezes, na maioria das vezes. Na maioria das vezes a pessoa que tem mais sucesso, ela errou muito mais do que quem não tem. Porque quem não tem sucesso tem uma boa desculpa. O que é a desculpa? Aquele cara quebrou a empresa. A desculpa é falar da vida dos outros, a desculpa é julgar o outro, a desculpa é criticar o outro. Aí ele critica o outro para sentir melhor porque ele não tem coragem de arriscar. E todos nós temos uma condição de arriscar, nós temos uma condição de coragem. Eu falei isso ontem, que nós temos um espírito de coragem. Esse é o espírito que você tem. Para que você vai ficar vivendo com medo, vivendo na média, se você foi colocado aqui para prosperar? Para que você vai aceitar menos da vida do que o que você realmente merece? Agora, não existe. O seu resultado é proporcional ao desenvolvimento que você tem.
você não consegue evoluir financeiramente, evoluir na sua vida pessoal, se você não se desenvolver e não souber quem você é. Mas quem você é na essência. Você sabe o que acontece com muitas pessoas? Eu vou te falar o que aconteceu comigo. Eu parecia aqueles pilotos de Fórmula 1. Era rápido, né? Só que não enxergava direito. Como não enxergar direito? Tinha aquele monte de viseira. Eles vão tirando. Se você for assistir uma corrida, tem tempo que eu não assisto, mas eu já vi algumas. Então, se você for tirando, vai ficando embaçado, ficando sujo, você vai tirando aquela lente que fica ali, aquela viseira, né? E você vai tirando. Tira uma, tira duas, tira três. E quanto mais você vai tirando, você vai se descobrindo. Você veio aqui ontem, quem está aqui, que veio ontem, quem está vendo essa live, você veio ontem, você tirou uma venda. Você veio hoje, você vai tirar mais uma venda. Algo vai abrindo na sua mente de uma maneira que você vai enxergar o que você não estava enxergando. Você vai começar a olhar para a sua vida como uma pessoa que está indo para o futuro, que está indo para o caminho certo, sem as vendas, sem as coisas que estão tampando a sua visão. Não tem como você prosperar, não tem como você ter uma vida saudável, ter uma família harmoniosa, ter paz no seu lar, se você não tirar as vendas que estão nos seus olhos. E não tem como você tirar as vendas dos seus olhos convivendo com as mesmas pessoas que você convive, ouvindo as mesmas coisas que você ouve. Não tem como, é impossível. A clareza que você vai ter é proporcional ao conhecimento que você vai buscar. E não só buscar esse conhecimento, mas a aplicação desse conhecimento, a ação. Lembra que eu falei para você, você vai fazer uma transformação, uma pequena transformação se você pegar a dica que eu coloquei aqui, as dicas que eu coloquei de aprender a dizer não, vencer esse medo. Você vai ter mais tempo para você, mais tempo para sua família, porque você não vai gastar tempo fazendo coisas para pessoas que não merecem que você dedique aquele tempo àquilo. Quando você percebe que tem pessoas que te amam e sugam a sua energia. Tem pessoas que você ama e elas sugam a sua energia. Mas ela só suga a sua energia porque ela sabe das suas fraquezas e dos seus vícios emocionais. Ela sabe que você depende dela. Tem gente que é viciada em reclamar e tem gente que é viciada em ouvir o outro reclamar. Você entende? Se você vai adquirindo essa consciência, essa clareza, você começa a olhar e falar assim, cara, realmente eu achava que sabia quem eu era, mas hoje eu estou tendo mais clareza. Eu achava que eu era um bom pai, mas eu não sou tão bom pai quanto eu pensava, não. Quando você começa a ter um parâmetro de avaliação, porque se você olha para a média, aí você fala, eu sou um bom pai, mas você está olhando para a média. Tem gente que fala que é bom pai porque coloca alimento dentro de casa. Entendeu? Então essa é a questão. Se você estiver olhando para a média, em tudo você tem que saber. O seu cérebro sempre está comparando. Se você fala, eu estou gordo, você está comparando com alguém que é magro. Se você fala, eu estou magro demais, então você está comparando com alguém que é mais cheio que você. O seu cérebro sempre vai estar fazendo comparações. E é uma coisa que você tem que entender. Independente de onde você está, independente de como está a sua vida hoje, você não precisa se comparar com ninguém. Não interessa se a pessoa que tem uma empresa já fatura alguns milhões e você não fatura. Interessa se você está trabalhando para faturar mais do que você faturava antes. Você está trabalhando para lucrar mais do que você lucrava antes. E você que está trabalhando numa empresa, você está trabalhando e prosperando dentro da empresa, você está aprendendo, você está crescendo como ser humano, crescendo como profissional. Se você tiver massa, você pelo menos está no caminho da evolução. Agora, não existe evolução fazendo as mesmas coisas. Não existe, não tem como você evoluir se você não sai da zona de conforto. Quando eu resolvo estar aqui na live com vocês, dando a cara a tapa para ser julgado, para ser criticado, eu estou saindo literalmente da minha zona de conforto. A minha zona de conforto é ficar onde eu tenho domínio, onde eu conheço, aonde não tem, na empresa, por exemplo, onde eu sou a pessoa que tem, o único que vai me cobrar alguma coisa sou eu mesmo. Ninguém me cobra nada, eu podia ficar lá. Eu já cheguei nesse nível.
Agora, quando você chega nesse nível, você quer ir para o próximo nível. Você não quer ficar só para você. Você não pode pegar o seu conhecimento, é igual muitas pessoas vêm na live e acham que é massa, aprende, mas fala, cara, eu não vou compartilhar com ninguém não. Quando eu falo, ó, clica no aviãozinho, compartilha com alguém aí, a pessoa fala, eu não vou não, esse negócio tá chato, não tá rolando, ontem foi massa, hoje já não foi, começa os julgamentos, as comparações. Então depende, porque se você tem dificuldade de dizer, não, o assunto de hoje é legal para você. Se você não tem, talvez não seja tanto. Agora, você precisa pensar, cara, eu quero contribuir com a vida das pessoas? Eu posso contribuir com a vida das pessoas? Se você pode, por que não faz? Se você pode, por que você fica guardando só para você? Entende? Então, quando você, olha, e passou rápido de novo também, apesar agora que eu olhei ali já está quase acabando a nossa live, mas ainda não acabou, e eu quero deixar claro para vocês, eu vou fazer assim um review aqui para quem chegou depois. Eu só queria que você pensasse, se você tem dificuldade de dizer não, começa agora, pega um papel, pega uma caneta e anota o que de verdade é prioridade para você. É a sua família, é a sua prosperidade financeira, é para você, não é para mim, não é para o seu marido, é para você, é aquilo lá no seu coração. É a sua família, é Deus, como muita gente fala, minha prioridade é Deus. Aí você vai ver a prioridade da pessoa, a pessoa não lê a Bíblia, não lê a palavra, não faz nada, trai o marido, trai a esposa, mente. Pô, cara, tá de brincadeira, né? Falar que a sua prioridade é Deus e faz um monte de M dessa. Não é, se você está mentindo, sua prioridade não é Deus. Se você realmente tem que estabelecer, mas o que eu estou falando é, estabeleça a sua prioridade. E aí toda vez que alguém chegar, e aqueles folgados, né? Porque sempre tem os folgados, todo mundo conhece alguém que é folgado, e que se você der liberdade, você tem que de repente fazer até a compra do mês na casa da pessoa. Entendeu? Então assim, não dá liberdade para quem é folgado, porque vai montar nas suas costas e você vai carregar um peso que você não precisa. Então eu estou só revisando aqui nos últimos minutos para ficar claro para vocês. Anota as suas prioridades e você vai fazer a seguinte pergunta quando esse folgado ou essa folgada vai falar assim, ah, fulano, faz isso para mim. Você vai olhar para a sua prioridade e vai perguntar, eu fazer isso para essa pessoa, que eu sei que está só sugando a minha energia, vai contribuir para o meu propósito? Vai contribuir para o que é prioridade para mim ou vai atrapalhar? Porque tem pessoas que falam que tem as suas prioridades, mas nem anota, não tem clareza. Então quando alguém vem e te pede alguma coisa, minha prioridade é ter tempo com meu filho de qualidade, com a minha família, com a minha esposa. Se isso é minha prioridade e alguém chega no momento que eu tirei para estar com eles e fala assim para mim, pode ligar no meu celular para falar o que for, tem não sei o que, tem que resolver isso e isso. Eu falei assim, agora não, eu trabalho para caramba, mas o tempo de estar com a minha família é para estar com eles. E se tem alguém que está me pedindo uma ajuda, eu amo ajudar as pessoas de verdade. Quem convive comigo sabe disso. É uma coisa que eu gosto, e desde quando eu era fudido, lascado, eu já ajudava os outros. Desde quando eu não conseguia nem me ajudar direito, eu já queria ajudar as pessoas, porque foi isso que eu aprendi com a minha mãe. Mesmo ela não tendo condição, ela ajudava as pessoas. Então é isso que eu quero deixar claro para vocês. Anote, tenha clareza das suas prioridades, tenha clareza que você não tem que ficar vivendo essa vida na média. Aprenda a dizer não de uma vez por todas, e você vai ver a prosperidade, a leveza que você vai ter. Quanto mais você aprimorar, quanto mais você se desenvolver, quanto maior você se tornar como pessoa, como profissional, mais fácil, essas coisas que você acha difícil hoje, vai se tornar mais fácil. Essas decisões que são difíceis se tornarão mais fáceis. Beleza? Galera, fiquem com Deus, um beijo no coração de vocês. Se doeu, tocou na ferida, reflita com calma, não joga fora, porque acredito que se você abrir seu coração, você vai ter ganhos que você não imagina ainda. Eu sei, porque a minha vida em muito pouco tempo mudou muito, e eu quero de verdade isso para vocês. Eu quero que vocês prosperem, eu quero que vocês alcancem o próximo nível, eu quero que vocês aprendam a se amar mais, eu quero que vocês aprendam que vocês foram colocados aqui para prosperar, para evoluir, para chegar no próximo nível.